Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que o Senhor esteja nos abençoando. Gálatas capítulo 5, os versos 22 e 23. Nós estamos caminhando durante todo o mês de maio, o mês da família, pensando em famílias cristãs, vivem o fruto do Espírito. Nós vamos ler este texto. Não sei se dá para colocar, Roberto. Okay. Vamos juntos todos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua a nos abençoar, a ministrar, ó Deus, através do teu Santo Espírito em nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Famílias que vivem o fruto do Espírito têm domínio próprio. E é uma coisa bem complicada ter domínio próprio. Mas o texto diz para nós que diante de tantos gomos do fruto do Espírito, nós precisamos também, não só os outros, mas aprender a ter domínio próprio. E para que nós possamos pensar nisso, eu pensei no outro texto de Romanos capítulo 8, o verso 8 e o verso 9, diz para nós o quão é importante nós termos o domínio próprio. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 8 e 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que Paulo está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, é impossível desenvolver o fruto do Espírito, é impossível ele conseguir, pela qualidade do Espírito, por aquilo que o Espírito Santo dá para nós, nós temos a capacidade de desenvolver o domínio próprio. 3 pontos importantes sobre o domínio próprio que nós precisamos aprender. A primeira coisa é a característica de uma pessoa que falta o domínio próprio, para que nós possamos, então, nos espelhar e entender, olha, isso aqui sou eu, isso aqui não sou eu, isso aqui realmente falta na minha vida, e eu gostaria de pensar um pouco com você, e quando nós pensamos na impaciência, é algo que alguém que não tem o domínio próprio é realmente uma pessoa impaciente. Quem não sabe esperar também não se domina, logo comete erros inconsequentes, porque ele não consegue segurar o seu coração, segurar o seu ímpeto, ele não consegue ter a capacidade de ser longânimo, de poder esperar que o tempo aconteça, mas ele é eufórico, ele é ansioso, então ele quer de qualquer forma, obrigado, irmão, ele quer de qualquer forma atender às suas necessidades e, por conta disso, ele comete vários erros, vários equívocos, porque ele não aprendeu a ter o domínio próprio. Mas não é só isso também. Falta a pessoa que não tem o domínio próprio, ele acaba se transformando uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não consegue reconhecer os seus erros. E pelo fato de não reconhecer os seus erros, ela prossegue caminhando com coisas erradas, ela não consegue ver o seu próprio erro, e é exatamente aquilo de uma pessoa que tem o controle de si, porque ela sabe, olha, se eu caminhar aqui, eu sei que eu vou cair. Então a pessoa que tem autocontrole, ela sabe, olha, nesse caminho, nessa direção, nesse lugar, nessa página da internet,
nesse ambiente de conversa, nesse tipo de pensamento, eu não posso caminhar aqui. A pessoa que tem um autocontrole, ela reconhece as suas limitações. E ela reconhece que ela é fraca. Mas alguém que não é humilde, alguém que tem um orgulho dominando o seu coração, ele diz o seguinte: eu sou o que sou, eu vou fazer o que eu quero fazer, não importa as consequências. E por isso que nós precisamos ter na nossa mente, compreender como nós podemos ter o autocontrole diante de tanta coisa que habita no nosso coração. Claramente, uma pessoa que não tem um domínio próprio, ela é uma pessoa descontrolada. Sabe aquelas pessoas explosivas? Né? Como a Sara, a Valentina disse aqui, vai ser uma bomba. Né? Às vezes nós explodimos. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela é uma bomba. Você não sabe o que vai acontecer. Isso no trânsito, imagina, às vezes a gente vê cada coisa no trânsito, as pessoas fechando umas às outras, saindo, homens brigando como se fossem meninos, como se fossem moleques, brigando na rua, porque não aprendeu a ter o autocontrole. Ignorância. Esse eu quero ler um texto. Salmo 32, verso 9, diz o seguinte: não sejam como o cavalo ou a mula, preste atenção, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra forma, não te obedecem. Algumas pessoas parece que só podem ser controladas como um cavalo. Pior, a Bíblia está falando, não seja burro. Não seja como um burro. Porque se não for controlado pela boca, como um cabresto, ele não obedece. Uma pessoa descontrolada é uma pessoa assim. É uma pessoa que não tem uma consciência de compreender que ela precisa ter limites. Que ela precisa ter condições de compreender que aquilo que ela está fazendo vai afetar a ela, vai afetar a sua família, vai afetar o mundo em que ela vive e vai tornar a sua vida algo impossível de se viver. Por isso que nós precisamos compreender aonde falta em nós o domínio próprio. Mas nós só podemos compreender isso, sabe aonde? Na presença de Deus. Porque quando eu estou na presença de Deus, a palavra de Deus, que é luz, ilumina o meu coração e mostra quem realmente eu sou. E aí eu tenho condições de pedir a Deus que domine o meu coração, domine o meu ímpeto, para que eu possa realmente viver a vontade dEle como Ele quer que eu viva. Para ter autocontrole, nós precisamos saber dominar as nossas vontades. O texto de Gênesis, no capítulo 4, tem uma conversa entre Deus e Caim. E Caim foi rejeitado a sua oferta de sacrifício e a de Abel foi aceita porque Abel obedeceu aquilo que seus pais ensinaram. Adão e Eva ensinou, olha, para sacrificar o Senhor é necessário pegar um animal, é necessário que haja sangue para o holocausto, porque é assim, dessa forma que era feita, e então a Caim resolve fazer do seu jeito, da sua vontade. Eu não sou pastor, eu sou agricultor, então eu vou dar o que eu tenho, mas não é essa forma. E é interessante que quando Deus está conversando com Caim, Deus está conversando com o filho. Não aquela voz de trovão querendo destruir, querendo matar. Não, o verso 4 vai dizer o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito. Deus conversando com Caim.
Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nós devemos dominar a nossa vontade para que o pecado não bata a nossa porta. Nós devemos dominar o nosso coração, o nosso ímpeto, as nossas vontades. Elas precisam estar dentro da vontade de Deus. Deus tem que tomar o nosso coração, tirar aquilo que está no nosso coração, que é as obras da carne, é o pecado, é a luxúria, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é o ódio, é a inveja, é a fofoca, e deixar Deus colocar o fruto do Espírito. Para que quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós fizermos as nossas ações, elas estejam dentro da vontade de Deus. Caso contrário, nós jamais conseguiremos ter uma vida que agrada a Deus. Dominar a língua. Uma pessoa que não tem o autocontrole, ela não domina a própria língua. Eu ia falar para você pôr a língua para fora, para a gente ver o tamanho da nossa língua. Mas não é isso, né? Não é isso. É aquilo que está aqui, ó. É dominar aquilo que está no nosso coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de fofoca, é isso que vai falar. Se o nosso coração está cheio de mentira, é isso que vai ser expresso. Se o nosso coração está cheio de maldade, de ira, de inveja, é isso que vai dominar a nossa vida. Alguém que tem o autocontrole aprende a buscar a Deus e pedir a Deus o seguinte: Senhor, controla a minha boca. É exatamente isso que o salmista fala lá no Salmo 141, verso 3 e o verso 4, quando o salmista fala, olha só que interessante, coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Limpa o meu coração, Senhor. Alguém que tem autocontrole conhece o seu coração e aprende, sabe o quê? Que o coração é enganoso e é terrivelmente corrupto. É por isso que nós precisamos aprender a controlar e aprender a ter o domínio próprio das nossas ações, pensamentos e sentimentos. E aqui é interessante, porque quando nós pensamos em dominar a língua, isso é algo que é falado para nós, para a igreja. Não é coisa do mundo. Coisa do mundo é o mundo, ele está vivendo o mundo. Mas quando nós estamos vivendo para o Senhor, vivendo a vontade do Senhor, nós precisamos nos atentarmos a controlar aquilo que nós falamos. Porque, querendo ou não, nós falamos aquilo que está no nosso coração, no nosso sentimento, é aquilo que nós pensamos de nós mesmos e de outras pessoas. Como uma senhora que tinha mania de falar mal da sua vizinha. Sempre falava mal da vizinha. Nunca vi aquilo. Terrível, irmã Zuleika. Como ela falava mal da vizinha. E ela olhava pela janela da cozinha dela e falava para o seu marido, como aquela vizinha porca. Olha o lençol que ela põe no varal. Está imundo. E todo dia ela fazia isso. E um dia ela levantou, o esposo tomando café, à mesa, e ela disse assim, puxa vida, ela aprendeu a lavar o lençol, está limpinho. O esposo disse, foi eu que limpei a nossa janela. Eu que limpei a nossa janela. Às vezes os nossos olhos e o nosso coração está sujo e precisa ser limpos pelo Senhor, purificados pelo Senhor, para que nós possamos
usar aquilo que Deus nos dá para abençoar a vida das pessoas. Uma palavra maldita sobre a vida de alguém, você pode destruir a reputação dela. E a palavra é como uma pena numa tempestade. Você nunca mais vai conseguir pegá-la de volta. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para que nós possamos controlar e refrear a nossa língua. Nós precisamos também aprender a dominar os nossos pensamentos. Como isso é complicado? Dominar os nossos pensamentos. Paulo nos ensina em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas de Deus. Pastor, mas eu tenho visto tanta porcaria. Então, para de ver porcaria. Aprenda a olhar nas coisas de Deus. Aprende a deixar entrar nos seus olhos e na sua alma coisas que edificam a sua vida. Aprenda a escolher programas. Não assista a televisão. Assista programas que vai edificar a sua vida. Veja vídeos na internet que edifiquem a sua vida. De verdade. Nós aprendemos tanto nesses 3 dias que nós passamos nesse encontro de homens, que nós aprendemos que nós precisamos vigiar na nossa vida, vigiar no nosso coração. E o pastor lá disse o seguinte, olha, nós não podemos agir como moleques. Pessoas que não têm o controle das coisas. Pessoas que dizem, é assim mesmo, vamos fazendo de qualquer jeito, não vai dar nada não. Não, mas homens que querem ser o que Deus quer que eles sejam, são homens responsáveis. Pessoas que escolhem aquilo que entra no seu coração, na sua mente e na sua casa. Para que a sua vida seja realmente uma vida edificada pelo Senhor. Não é possível exercermos o autocontrole se o Espírito Santo não dominar o seu coração. Não é possível. Não é possível nós vivemos a vontade do Senhor e ter a nossa mente ocupada pelas coisas do Senhor, pelos hinos, pelas músicas, pelas canções, pela palavra de Deus, pela internet. Eu ia falar para você ouvir os mensageiros, os pregadores, mas tem que tomar cuidado também até com isso. Até com isso nós temos que tomar. Nós temos copastores na mídia e às vezes os copastores prestam um desserviço à nossa igreja. E até isso você precisa ter cuidado, examinar a Bíblia. Leia a Bíblia. É a melhor coisa. Às vezes alguém fala assim, pastor, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. E nós fizemos um teste numa quarta-feira aqui. Eu li 10 versículos. 10 versículos. E depois que eu li os 10 versículos aqui, eu fiz uma oração. Pedindo pela minha família, pela igreja, pelo trabalho, pelas finanças, por tantas coisas nós pedimos aqui. E tinha alguém cronometrando aqui para mim. Sabe quantos minutos deu? As pessoas falaram, deu 8 minutos, deu 7, deu 6, deu 2 minutos e 50 segundos. E lendo de uma forma normal. E às vezes nós falamos que não temos tempo de nos dedicarmos à palavra de Deus. Autocontrole, saber dominar. Nós precisamos aprender a dominar a nós mesmos. Como que eu posso dominar a mim mesmo? Só tem uma forma de dominar a si mesmo. Regeneração. Nascer de novo. Receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Agindo de forma obediente a Deus. Porque nós só podemos obedecer a Deus quando o Espírito Santo mora no nosso coração. Quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, você terá outras coisas que virá após isso,
como ser obediente a Deus, se colocar à disposição do Senhor, cumprir a vontade de Deus, saber que para o nome de Jesus, que se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que você seja uma pessoa assim. Que é alguém que se submete, obediente à vontade do Senhor, para que nós possamos aprender a obedecer, a saber os nossos limites, para que possamos estabelecer aquilo que nós podemos fazer, para que nós possamos controlar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Temer a Deus, fazer renúncias. Percebe? Temer a Deus é fazer renúncias. Temer a Deus é você dizer o seguinte: eu conheço a Jesus e Jesus me conhece. É diferente de só conhecer Jesus. Muita gente, no último dia, vai dizer que conhece Jesus. Senhor, no teu nome fizemos milagres. No teu nome pregamos. No teu nome fizemos prodígios. E aí? Jesus disse o seguinte: eu nunca te conheci. E aqui Jesus não está falando de perda de salvação, não. Porque se alguém aceitasse Jesus como Salvador e viesse a perder a salvação, Jesus diria o seguinte: eu te conhecia, mas você caiu da graça, então eu não te conheço mais. Mas não é isso que ele diz. Ele diz o seguinte: eu nunca te conheci. Significa que aquelas pessoas nunca foram salvas. E o que nós precisamos aprender é viver uma vida de temor a Deus. Recebeu Jesus como Salvador e Senhor? Cumpra a vontade do Senhor. Não há nenhuma dificuldade quando alguém recebe Jesus no coração verdadeiramente, de submeter ao batismo, de fazer renúncia, de largar hábitos antigos, às vezes necessário largar amizades antigas, ter novas amizades, para que você possa caminhar na presença do Senhor. Só podemos ter domínio próprio quando nós aprendemos que eu preciso abrir mão de muitas coisas para que a minha vida seja santificada e para que o outro também não venha tropeçar em alguma coisa que eu faça de errado. É uma luta tremenda aqui dos pastores, é dizer a você: não beba. É uma luta tremenda. Não se enfie neste campo, porque isso é desgraça para a sua vida. Bebida alcoólica, se fosse bom, não era proibido para menor de 18 anos. Bebida alcoólica, se fosse bom, não teria destruído a minha família. Minha irmã está aqui, ela sabe do que eu estou falando. Não teria destruído a nossa família quando nós éramos crianças. Deus, pela sua graça e misericórdia, transformou as nossas vidas. Graças a Deus. Mas era para todo mundo estar destruído. Se não fosse o Evangelho entrar na nossa casa. Nunca colocamos esse tipo de coisa dentro da nossa casa. E eu digo a você, eu tenho alegria no coração. Não preciso de nada disso. E se eu precisasse largar alguma coisa que talvez para mim seja bom e não me faz mal, a Bíblia diz que eu não devo ser pedra de tropeço para o meu irmão. Uma frase que nós aprendemos nesse final de semana, que é a seguinte: o homem que Deus quer, o homem que quer fazer aquilo que Deus quer, ele faz o que é correto, mesmo quando ninguém está vendo. Percebe isso? Eu estou em casa. Eu posso beber uma cerveja. Estou sozinho. Mas se a Bíblia fala, e se por causa daquilo eu posso fazer um irmão meu tropeçar,
Nunca mais eu faço isso. Porque o que importa é agradar o meu Deus e edificar o meu irmão e a mim também. É assim que nós devemos caminhar. Mas nós só podemos fazer assim se o Espírito Santo morar no nosso coração. Até porque o fruto não é meu. O fruto é de quem? É do Espírito. E só Ele pode produzir isso na minha vida. Uma coisa que nós temos aprendido a cada dia, nesses estudos que nós temos feito, é que fica muito latente para nós que Deus quer dominar a nossa vida. O domínio próprio e os demais gomos do fruto do Espírito só pode vir por Deus. Qual é a minha função? Abrir o meu coração, ouvir o que Deus diz e obedecer a sua palavra. É assim que vai acontecer. Alguém diz assim, vai ter o tempo certo para Deus trabalhar na minha vida, pastor. Sabe quando é o tempo certo? É hoje. Quando você decide fazer o que é correto, esse é o tempo certo de Deus. Quando você decide fazer a vontade de Deus, esse é o tempo de Deus. Enquanto você falar um dia vai chegar, a Bíblia diz, ela é clara, achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Deus deu um passo e você precisa dar um passo de fé. Se aproximar dele e fazer a vontade dele. Falta de domínio próprio. Aprender a dominar vontades, pensamentos, ações. Como dominar-se? Só pelo Espírito. Talvez você diga assim, pastor, a minha vida, se tem uma coisa que não tem, é domínio próprio. Eu não tenho domínio sobre a minha finança, eu não tenho domínio sobre o meu casamento, eu não tenho domínio sobre a minha vontade, eu não tenho domínio sobre a ansiedade, eu não tenho domínio sobre a minha saúde, minha pressão arterial está lá em cima, totalmente descontrolada, minha diabetes está sambando, eu não tenho domínio sobre o pecado no meu coração, eu não tenho domínio sobre os meus vícios, eu não sei como fazer. Você não vai conseguir nunca. Você não vai conseguir nunca. Eu e você precisamos de ajuda. Alguém conosco hoje disse o seguinte, eu achei que eu conseguia dominar e pensei por mais de um ano, eu resolvo. Eu consigo. E ele chegou à seguinte conclusão depois de um ano. Eu não consigo. Eu não consigo. Ele falou assim, eu preciso de ajuda. Sabe o que ele fez? Procurou o pastor, procurou a esposa, pediu ajuda. E ele aprendeu a olhar para si. E quando a gente aprende a olhar para nós mesmos, é porque Deus está nesse negócio. E a gente começa a enxergar a fragilidade, a dependência e saber que nós não temos o controle de nada. O autocontrole vem de Deus para a nossa vida. Se eu e você queremos ter famílias que vivem o fruto do Espírito, nós precisamos ter Jesus como Senhor da nossa família. A partir de onde? A partir daqui, da minha vida. A partir da sua vida. Talvez você fale, pastor, eu entendi algumas coisas, mas eu não entendi esse negócio de aceitar Jesus e regeneração. É você reconhecer que você é pecador, que você carece da graça de Deus.
você precisa se arrepender, você precisa reconhecer seus pecados e confiar a sua vida eterna em Jesus, recebendo Ele como Salvador e Senhor da sua vida. E quando você faz isso, o Espírito Santo faz morada em você. E quando o Espírito Santo faz morada em você, Ele começa a desenvolver em você o fruto do Espírito. Você não tem que fazer nada. Só dizer e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida e transforma a minha vida. Vamos fechar os olhos? Eu gostaria de orar com você neste momento. Se você compreende aquilo que, se fez sentido para você, aquilo que nós estamos falando aqui, e se você quer ter uma vida equilibrada pelo Espírito Santo, às vezes nós passamos por ansiedades, depressão, isso afeta a nossa saúde, por isso que eu falei de pressão alta, glicemia, diabetes, porque quando nós estamos doentes espiritualmente, a gente acaba por ficar doente emocionalmente. E isso atinge o nosso corpo também. E de todas essas coisas, é só Jesus que pode trazer o domínio, o controle, para que nós sejamos abençoados. Se você que está na internet, ou se você que está aqui nesta noite, quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, temer a Deus, levar Deus a sério e dizer: olha, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, quero que a minha família seja uma família abençoada, quero que o Senhor nos liberte dos vícios e de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, e se você quiser, faça essa oração silenciosamente comigo assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, ó Deus, que eu não mereço nada que vem do Senhor. Mas eu peço ao Senhor que abra minha mente, o meu coração. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. E neste momento eu estou convidando Jesus para se tornar o Senhor da minha vida. Eu aceito como meu Salvador e Senhor neste momento. Amém. Todos nós ficamos de olhos fechados. Eu gostaria de perguntar a você que está aí na internet, se você nunca fez essa oração e fez com sinceridade de coração neste momento, coloque o seu nome, entre no link da descrição, deixe o seu nome lá, seu telefone, nós gostaríamos de ajudar você neste momento. Nós estamos aqui na igreja também e queremos perguntar se tem alguém aqui que nunca tinha feito uma oração como essa e recebe Jesus como seu Salvador e Senhor neste momento. Levante uma das suas mãos, eu gostaria de identificar você e orar com você. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, Jesus falando, eu confessarei com meu Pai que está no céu. Aquele que me negar, eu também o negarei. Deus abençoe a sua vida, que levantou a mão aqui. Deus abençoe a sua vida. Mais alguém que queira receber Jesus como Salvador e Senhor? Amém. Vamos todos ficar em pé? O seu nome, por favor. Eliane. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Vem aqui um pouquinho. Vou pedir para o pastor Neto orar por você. Que Deus esteja confirmando a sua decisão neste momento. Ore, pastor. Pai querido, nós te louvamos porque a Eliane corajosamente tem assumido publicamente a sua decisão por Cristo Jesus. Melhor do que nós e até do que ela mesma, tu sabes das suas reais necessidades. Mas acima de tudo, ela, como todos nós, necessita da salvação, do perdão dos pecados,
da redenção, da filiação verdadeira a Deus como Pai, do recebimento do Espírito Santo, da vida eterna. E com ela isso acontece agora, Pai, porque eu creio que o que ela faz é com sinceridade. E o Senhor está com aqueles que são sinceros. Eu sei que o Teu Espírito Santo entra em sua vida agora, Pai. E as mudanças que serão necessárias, o Senhor vai começar a operar, o Senhor vai ajudá-la e vai fortalecê-la nesse sentido. E que nós, como igreja, possamos também apoiar, estar com ela, orar com ela sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olívia.